Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 3 de outubro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pega o celular agora para você ver que dá certo. Abre a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto, e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva. Como você está nessa terça-feira? Manda pra gente que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 59, vereadores aprovam em primeira análise a alteração na lei que disciplina a instalação e funcionamento de atividades dedicadas à operação de desmanche, compra e venda de sucatas e de peças novas de veículos. Parlamentares também aprovam em primeira análise a alteração no programa que incentiva pessoas físicas e jurídicas a fazerem doações de mudas para plantio e insumos para hortas de escolas municipais. Comissão para Assuntos de Segurança Pública debate combate ao crime organizado. E o quadro Na Ponta do Lápis conversa com um economista para ajudar quem está com o CPF negativado. E você sabia que hoje é o Dia da Abelha? Inseto que tem uma importância enorme ecológica, ajuda na fertilização das plantas, chegam até a produção de oxigênio, que é vital para qualquer forma viva aqui na Terra. Tem a importância econômica na produção de mel, por exemplo. Então, para nos dar mais informações sobre o dia de hoje, eu aciono o repórter André Aranha. Seja bem-vindo. E boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, é exatamente isso, porque na verdade muita gente tem medo, não é, de abelha, porque algumas picam, é verdade, porém, mundo inteiro tem mais de 20 mil espécies de abelhas. Aqui no Brasil são 1.500. Bom, a mais conhecida, certamente, tanto aqui no Brasil quanto no resto do planeta, é a abelha africanizada. Para a gente entender um pouco mais como funciona, não é? É esse mundo das abelhas, hoje é o dia, esse dia tão importante, não é? Porque a abelha certamente é o ser vivo mais importante que tem. Sabia disso, Gabriel? Pois é o ser vivo mais importante que tem. Estou aqui com a Karina, antes de mais nada, boa tarde, viu, Karina? Obrigado por atender a nossa reportagem. Muito obrigada. Bom, por que a abelha é o ser vivo mais importante? Conta pra gente, o pessoal ficou curioso lá, porque muita gente, como eu estava falando, tem medo de abelha por causa de picada e tudo mais, mas não é bem assim, né, Karina? Isso. Geralmente, quando falamos em abelha, a primeira coisa que a gente pensa é a picada ou mesmo o mel, né? Porém, as abelhas vão muito além disso, né? Elas são consideradas os seres vivos mais importantes. Elas realizam o processo da polinização, então elas visitam as plantas, né, as flores, para coletar os recursos como o néctar e o pólen. Então, nesse processo de coleta desses recursos, para que elas possam posteriormente fazer o mel e estocar o alimento da colônia, elas fazem a polinização, que é a transferência dos grãos de pólen de uma flor para outra. E assim elas permitem a reprodução das plantas e posteriormente a formação dos frutos. Bom, quais os principais benefícios que as abelhas trazem aí para o ecossistema, para a natureza, para nós seres humanos?
Sim, então as abelhas, como eu mencionei, elas são polinizadores muito importantes. Elas são considerados os mais eficientes, né? Existem outros polinizadores, como os pássaros, borboletas, alguns mamíferos, né, como morcegos. Porém, as abelhas, elas têm uma diversidade muito grande de espécies, né? E elas também têm estruturas no seu corpo que permitem essa polinização com eficiência. E aí, visitando as plantas, né, especialmente as espécies nativas, elas possibilitam essa polinização. Então, se não tem a visita, né, dessas espécies de abelhas nessas plantas, a gente não tem a formação dos frutos. E os outros animais, né, que dependem dos vegetais, eles vão acabar desaparecendo, né, sem alimento, né, para consumir, sem as plantas também para fazer os outros processos que são vitais, como a fotossíntese e também a produção de oxigênio. Bom, vamos lá, Karina, você que é zootecnista, Zootecnista. né? E tem um projeto chamado Zum Zum. Fale um pouquinho sobre ele, por favor. Sim, o Zum Zum Verde é um negócio de impacto socioambiental que atua aqui em Campinas e região. Nós atuamos principalmente em escolas com projetos de paisagismo educativo e também educação socioambiental. Então a gente leva mais verde para as escolas e também leva a importância das abelhas e de adotarmos práticas sustentáveis no nosso dia a dia, como separação de resíduos, compostagem. Então tudo isso vai influenciar, né, no nosso dia a dia e também na manutenção da vida no planeta. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse papel crucial para a sobrevivência das espécies do nosso planeta que tem as abelhas. Sim, então as abelhas, como eu mencionei, elas visitam, né, espécies vegetais nativas e também as agricultáveis, né? Então, cerca de 85% das plantas no planeta, elas dependem das abelhas, né? Então, a polinização é um serviço que ela nos oferece gratuitamente, né? E existem hoje muitas culturas, né, agrícolas que elas dependem da polinização e não existem polinizadores, como, por exemplo, o maracujá, né? É um exemplo que ele depende da visita da mamangava, que é uma abelha, né, que faz a polinização, e se não tem a presença dessa abelha, a gente não tem a formação de frutos. Então esse foi apenas um exemplo, mas tem muitas outras plantas que dependem, né, quase que exclusivamente da polinização. Vamos falar sobre o efeito cascata, que a gente ouve muito falar sobre o efeito cascata e é certamente outro ponto essencial para preservação do meio ambiente, ou não, Karina? Então, como esse papel, né, de polinizadoras, as abelhas são fundamentais para a manutenção dos vegetais no planeta, né? Então, se a gente não tem a presença dos vegetais, a gente também não vai ter o restante da vida no planeta, né? Então, a gente não vai ter o alimento, né, para os animais, a gente não vai ter os processos que são vitais para a manutenção da vida do planeta, né? E como eu mencionei, né, as florestas, elas são muito importantes, né? Tanto pela produção de oxigênio, né, quanto para auxiliar na manutenção da temperatura do planeta, né? A gente está vivendo um momento muito importante, né? Um momento que a gente está percebendo a mudança, né, do clima, né? Então, temperaturas muito elevadas e a gente percebe que essa necessidade, né, da vegetação presente nos ambientes é fundamental. E as abelhas, elas auxiliam, né? Elas, na verdade, são fundamentais para que existam, né, os vegetais, né, as plantas no nosso planeta. Importante destacar também que as abelhas vivem em sociedade, né? Isso. E a divisão é entre castas, não é? Ou seja, grupos. E são 3 as principais, né? Quais são? Isso. Então, dentre as abelhas sociais, né, temos uma organização dentro da colmeia. Temos as castas, né, que nós falamos, que são 3 grupos distintos. Então, tem a abelha rainha, que eu falo que é a mãe de todas, né, que é a genitora, onde ela vai colocar os ovos, né, que vão dar os seus descendentes. E a rainha, ela vai controlar ali com feromônio dentro da colônia. Temos também as operárias, que são fêmeas, e elas desenvolvem várias funções ali dentro da colmeia, desde limpeza, elas coletam os recursos nas flores, elas fazem o mel, elas cuidam das crias. Temos também os zangões, que são os machos, e a maioria das espécies, os zangões, eles têm a função apenas de acasalamento. Bom, para o pessoal em casa entender direitinho, a gente está exatamente aonde aqui? Porque tem muita abelha por aqui, daqui a pouco, inclusive, você vai fazer
vai mostrar pra gente. Tem abelha aqui dentro, né? Isso, aqui E são... aqui a gente tá onde? Isso, nós estamos num meliponário, que é um local de criação de abelhas sem ferrão. Então, muitas vezes tem essa confusão, né? Quando é abelha com ferrão, é o apiário. Então, nós estamos no meliponário, né? E cada caixinha dessa daqui tem uma família de abelhas. Então, são abelhas nativas sem ferrão. Essa daqui que eu estou mostrando é a abelha iraí, né? Que depois a gente vai dar uma olhadinha no interior. Tem a abelha jataí também, que são espécies nativas, né? Elas ocorrem no estado de São Paulo e em outras regiões também. Pois é, aqui tem um melzinho também, né? Isso, eu vou tirar aqui para você degustar e você vai me falar o que você acha desse melzinho da abelha jataí. Só segurar aqui. É aquele melzinho tradicional? Não, ele é bem diferente do mel da abelha africanizada. Ele tem um sabor bem único. Vou tirar aqui. Então, ela faz, na verdade, esse mel, as abelhas elas colocam em potinhos, que são como esses aqui, olha. Não coloca em favo. E cada potinho, ela vai armazenar o pólen ou o mel. Então, eu vou dar um aqui para você provar, para você me dizer... Morder? Só morder. Para você me dizer o que você acha do sabor. Muito bom. Bom, né? Mel é tudo de bom, né? Sim, esse é bem especial. E é bom pra gargantinha, pra quem fala, sabia, né? Sim, ele é um mel considerado medicinal. Ele serve para aplicação de tratamento de várias doenças, inclusive catarata. Então, assim, doenças respiratórias também. Então, tem uma aplicação muito interessante. E tem que ficar mordendo. No caso, eu dei o potinho para você, né? Para extrair, a gente tem que, no caso, morder ou amassar para a gente tirar esse mel. Vamos lá, e o que tem aqui, Karina? Então, aqui é uma outra colmeia, né? Da jataí, colônia da jataí. A gente vê aqui, ó, uma área onde as abelhas, eu falo que é o berçário, né? Então, são os favos de cria. Então, vão nascer muitas abelhinhas aqui, né? Então, cada célula dessa daqui vai nascer uma abelhinha, tá? Elas se organizam um pouquinho diferente da abelha africanizada. Então, elas põem um pote em mel e só a cria, que é nessa parte aqui dos disquinhos, tá? Não sei se... Tá dando... Pode mostrar, pode mostrar. Então, aqui, olha, fica a abelha rainha, que agora a gente não consegue observar, mas a abelha rainha, ela fica transitando por aqui. E as operárias também desenvolvendo as suas atividades, né, de trabalho. Então aqui são abelhas menorzinhas. Isso, elas são menorzinhas e vocês estão vendo que nenhuma está me picando, né? Então elas têm o ferrão atrofiado, por isso que elas são conhecidas como abelhas sem ferrão. E é muito interessante porque por esse comportamento dócil, né? Nem todas as espécies de abelhas sem ferrão são dóceis, né? No caso aqui são duas que a gente usa muito em projetos de educação ambiental, que é a iraí e a jataí. Então qualquer pessoa consegue manejar, desde crianças, né? Pessoas que têm algum problema de mobilidade. Eu ia perguntar exatamente isso. Qualquer pessoa não precisa ser profissional, especialista no assunto. Não. O Marco Aurélio, nosso cinegrafista, consegue dar conta aqui, tranquilo? Assim, o interessante é ter alguns princípios, assim, da organização dessas abelhas para que a gente não faça nada que possa comprometê-las. Mas é interessante que eu não estou usando nenhuma proteção, né? Nenhum equipamento de proteção e nenhuma veio me atacar, né? Então, assim, elas têm um comportamento muito dócil que facilita, né, a utilização dessas abelhas em projetos de educação ambiental. Boa, Karina, boa. Que aula, né? Que aula nesse Dia Nacional aí da Abelha, né? Bem legal, né? Informações importantes, a gente viu, evidentemente, o quanto é importante a abelha. Tô aqui, ó, Gabriel, tô até com a mão melada aqui, porque, claro, eu experimentei o mel, aliás, gosto muito de mel. E como disse a Karina, essas abelhas não picam, porque imagina, minha mão com mel aqui, não é? Seria um prato cheio, né, Karina? É isso mesmo. Pode pegar o microfone de novo. E vou agradecer demais a sua participação aqui conosco no Câmara Notícia ao vivo e as suas considerações finais, por favor. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de falar sobre seres tão importantes. E a minha mensagem é para que a gente possa plantar sempre, né, pensando nas abelhas, pensando na melhoria da nossa qualidade de vida também. Quanto mais vegetação, melhor, né? Melhor qualidade de vida, melhor qualidade do ar e melhora também a questão do clima. E viva a natureza, sempre, Sim, né? viva! Valeu. Muito obrigado. É isso aí, Gabriel. Uma aula aqui no Câmara Notícia, todos os benefícios, né, que são proporcionados pelas abelhas. Você não tem medo de abelha não, né, Gabriel Castro? Dessa espécie aí que é dócil, eu não tenho medo não, viu, André Aranha? Agora, se fosse uma outra espécie com ferrão, aí eu ficaria com aquele pezinho atrás ao lado da Karina aí, mas você disse muito bem, viu? Foi uma aula realmente,
Muito bacana conhecer mais diretamente do meliponário, né? Então, o nosso repórter André Aranha no Dia da Aranha, no Dia da Abelha, até experimentando, né? Um mel muito bacana. E quero agradecer também a Karina Abreu, ela que é zootecnista, ela que é licenciada em biologia, mestra em entomologia, por nos contar um pouquinho mais sobre a importância desse inseto que é tão fundamental para a nossa vida. 12h mais 15 minutos, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. E você já ouviu falar ou até experimentou as flores comestíveis? Muito mais que beleza, elas são verdadeiras fontes de nutrição e até de saúde. Nutrição, beleza e criatividade. Tudo isso você acessa no universo das flores comestíveis, que estão dentro da categoria das plantas não convencionais, as chamadas punks. Embora ainda seja uma área em desenvolvimento na pesquisa científica, o consumo de flores comestíveis promete auxiliar no aporte nutricional. Então, quando a gente fala das plantas, em especial das flores, nós estamos falando da presença de vitaminas, sais minerais, compostos bioativos em geral, compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, tudo isso está presente em geral nas flores, em especial as coloridas. Nem todas as flores são comestíveis e aquelas que são devem ser cultivadas dentro de uma série de critérios. Muitas dessas flores comestíveis, elas são ornamentais também. Então a diferença dela ser ornamental ou ser utilizada na gastronomia é justamente o modo que ela é cultivada. Irrigação com água limpa, totalmente sem agrotóxico, um solo trabalhado de forma orgânica, né, com matéria orgânica, o cuidado na colheita, na produção, ser um ambiente fechado, protegido de insetos, de animais, né? Isso torna ela comestível. Você pode encontrar um amor perfeito numa rua de praça, de jardins da cidade. Ela é a mesma variedade, porém ali, desprotegida, cultivada de uma forma não orgânica, ela não pode ser comestível, né? Se você comprar um vaso de flor comestível na floricultura, ali ela foi trabalhada para ser ornamental, não comestível. Sabe aquela árvore que floresce todo ano e faz a gente crescer os olhos de tanta beleza? E aquela florzinha da abóbora que nasce na horta, perto de casa? Quem diria? É comida. Gostaria de falar também da importância da flor da abóbora, que é mais conhecida na nossa cultura popular e é bem importante porque ela também é muito rica em compostos chamados esses carotenoides, que são antioxidantes, anticâncer, anti-inflamatórios e preserva a juventude. Eu gostaria de citar o ipê amarelo. Em especial, a flor do ipê amarelo é riquíssima em compostos importantes para a saúde. Se para muitos comer flores é algo da inovação gastronômica, para nossos antepassados isso era bem comum. Essa questão, por exemplo, da flor da abóbora, né, nossos avós faziam isso, faziam empanadas, faziam saladas, e hoje não sei se isso é tão comum, né? Mas é bom a gente revisitar o passado. Capuchinha, brinco de princesa, amor perfeito. A sensação é de estar comendo beleza, aroma e alegria. O produtor Sérgio Donofrio foi um precursor na produção das plantas comestíveis no Brasil e relata que não havia material de apoio para a identificação dessas plantas. Tanto as empresas que vendem a semente, nem elas tinham essa informação. Hoje, onde eu compro a semente, ela tem um catálogo, que eu pedi isso para eles, colocar a informação lá naquela determinada flor que ela é comestível. Então o catálogo deles hoje já traz essa informação, essa flor é comestível. Da alta gastronomia para o gosto popular, as redes sociais deram a visibilidade necessária para as flores. Agora, a rede social ajudou a dar esse boom, ajudou a dar uma fama maior à flor comestível, porque o visual do prato fica muito mais bonito, não só do prato, de um bolo, de um drink, né? E a foto ajuda muito, dá esse destaque, a flor aparece em primeiro plano. Salada
principalmente. Você colocar um mix de flores com folhas. Eu tenho o buffet também, faço uns casamentos e vira e mexe eu coloco no meio de uma saladinha, jogo umas pétalas. E o pessoal aceita demais e fica muito bonito, principalmente o visual e o aroma, né? Para os desavisados, as flores são apenas um enfeite e é preciso um trabalho de apresentação e convencimento por parte dos chefes. Chega a flor, a pessoa fala, nossa, flor. Eu falei, pode comer. Não, meu Deus. Não. Aí eu tenho que explicar, não, flor comestível. Tem vezes que até eu pego uma na cozinha, como na frente da pessoa, a pessoa, e depois que come, gosta. E olha só, o Plano Municipal pela Primeira Infância Campineira, que integra os serviços existentes no município nas diversas políticas públicas setoriais, que tem o compromisso de pensar e planejar a cidade para as crianças de 0 a 6 anos de idade para os próximos 10 anos de modo articulado por diversas esferas do poder público e da sociedade civil, foi publicado no Diário Oficial do Município com atualizações. O PIC, Plano Municipal da Primeira Infância Campineira, está de cara nova. Reformulado, a versão atualizada traz as diretrizes até 2029 para a garantia da proteção integral, a promoção e a defesa da criança de 0 a 6 anos enquanto sujeito de direito, de acordo com os princípios da Declaração Universal dos Direitos das Crianças do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Quando a gente põe qualquer lei para ser votada e a lei se transforma em lei na nossa cidade, é um desejo da cidade. Então a gente teve a felicidade de ter essa votação, os vereadores votaram por unanimidade. O PIC, é importante a gente frisar que ele é uma referência de políticas públicas para a primeira infância no Brasil. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, adota, tanto que outras cidades adotaram o PIC como base para transformar o plano de primeira infância deles. Então, hoje, a gente consolida uma política pública que foi construída intersetorialmente, ouvindo todos os setores da prefeitura, autarquias e sociedade, garantindo o direito da criança de ter um desenvolvimento da infância dela, sustentável, feliz. Então é importante que o PIC ele atinja todos esses objetivos. Se a gente colocar todas as políticas que a gente construiu no PIC e entregar isso para a sociedade, a gente com certeza vai ter todos os direitos da criança resguardados e a gente vai ter essa criança tendo uma infância de desenvolvimento pleno. O coordenador do PIC ressalta que a lei reitera o compromisso em tornar Campinas uma cidade amigável às crianças e suas famílias, priorizando aquelas em situação de vulnerabilidade social. Entre as ações que incluem o Plano Municipal da Primeira Infância está o Auxílio Natalidade do Bem Campinas, o Renda Campinas, o Hospital Pediátrico Mário Gatinho e a construção de 16 novas creches. Ferrari pontua que as primeiras experiências vividas na primeira infância, ou seja, do 0 aos 6 anos, bem como as intervenções e serviços de qualidade ofertados nesse período, estabelecem a base do desenvolvimento dos pequenos. Na primeira infância é onde é desenvolvido 90% do cérebro. Então, do 0 a 6, cada segundinho de vida dessa criança é 1 milhão de conexões neurais que estão se formando. É sempre importante a gente frisar isso, que a gente fala que o cérebro da criança é uma esponja. E realmente é uma esponja, porque está lá naquela construção cerebral e a gente está construindo tanto para o bem quanto para o mal. E a nossa função é criar condições para que eles possam se desenvolver bem. Então a gente fala que são janelas de oportunidades, a gente precisa entender isso, a gente precisa saber que desse início que a gente pode mudar todo o resto da vida dela. Não é que se não teve, não vai ter mais, mas vai passar por um processo muito mais difícil de construção. E se a gente tem uma fase que a gente pode dar tudo para que ela possa ter um desenvolvimento pleno, por que não a gente fazer isso? E é por isso que o PIC existe.
A criança, ela tem direitos, ela é um sujeito de direitos, ela tem vontades, a gente precisa escutar as vontades dela e ela tem direitos. Então, o PIC, ele reconhece isso. Meio-dia mais 25 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia de reunião ordinária, a de número 59. E a Câmara aprovou a legalidade, portanto em primeira análise, do projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que altera a lei que disciplina a instalação, reinstalação e funcionamento de atividades dedicadas à operação de desmanche, compra e venda de sucatas e de peças novas e usadas de veículos. A proposta acrescenta, entre os itens proibidos de serem vendidos e comprados nesses locais, os bicos de mangueiras de incêndio e acessórios complementares. Luiz Rossini defende a inclusão da proibição para esses itens. Nós temos observado muito o crescimento de furtos de extintores de incêndio em prédios. Na verdade, aquele bocal que fica na ponta da mangueira, que é de cobre, é de metal, muitas vezes as pessoas têm entrado nos prédios e roubado esse equipamento para vender, para comercializar. Então já existe uma lei que proíbe a comercialização de peças de cobre. A gente está pedindo para incluir nessa lei também, proibir a comercialização desses bicos de mangueira, para evitar que isso se tenha um mercado para isso. Com a lei, se aprovada, vai ser proibido qualquer estabelecimento comercial que trabalhe com sucata de adquirir esse tipo de material. Não havendo mercado, a gente espera que não haja o furto, né? É uma medida de proteção. Também em primeira discussão foi aprovado o projeto do vereador Marcelo Silva, que altera a lei que criou o programa Horta Escolar em 2012. O artigo 6º da norma permite que o Executivo firme convênios com órgãos do governo do Estado, instituições de ensino e com a iniciativa privada, objetivando a viabilização do programa. O vereador propõe o artigo 6-A, que inclui também pessoas físicas e pessoas jurídicas que tenham interesse em promover a educação e a preservação ambiental. Ele doa as hortaliças para a escola e, além de doar, ele também prepara, junto, óbvio, com as crianças, o cantinho que vai ser feito, vai ser plantado a horta. Com isso, o que você faz? Você revitaliza um canto importante da escola que muitas vezes está esquecido. Segundo ponto que eu acho que é muito legal, é o próprio contato com o meio ambiente, né? Na hora do plantio, a pessoa vai lá, explica e fala também da importância de uma alimentação saudável para as crianças. A gente sabe que, né, hoje em dia a criançada acaba comendo muita porcaria. Então, a gente fazer esse trabalho também nas escolas, ele acaba sendo fundamental, né? Os projetos aprovados em primeira discussão ainda vão passar por um segundo votação ainda em plenário. O resultado completo pode ser conferido no site do Legislativo, que é o www.campinas.sp.leg.br. Após a votação dos projetos, a Câmara analisou as moções, que são documentos que, quando aprovados, representam o posicionamento do Legislativo campineiro. E uma delas é de autoria da vereadora Débora Palermo, que apela ao governo do estado de São Paulo que determine o imediato aumento na produção de soro antiofídico pelo Instituto Butantan. Nós recentemente perdemos uma criança em Piracicaba pela demora, né, e pela falta do soro. Então nós não queremos ver nem em Campinas e nenhum outro local, nenhum outro município do Brasil isso acontecendo. Precisa aumentar as plantas para a produção de mais soro. As plantas, na verdade, são as cobras, né? Para produzir mais soro, para poder distribuir para todo o estado de São Paulo. Eu fiz um projeto de lei pedindo que aumentasse o número de locais aqui em Campinas que se oferecesse esse soro, que nós temos apenas no Ciatox da Unicamp e no Hospital Ouro Verde. E são pontos estratégicos, mas ainda muito longe, né?
para a pessoa que levou a picada, principalmente se a gente pensar numa criança, é muito tempo para chegar lá. E quando a gente foi avaliar, na verdade, a gente não consegue aumentar porque nós não conseguimos adquirir mais soro. Em Campinas nós temos dois lugares que oferecem, em São Paulo, com 11 milhões de habitantes, nós temos 5 locais só que oferecem. Então, por isso que eu fiz o apelo ao governador Tarcísio e ao Instituto Butantan, né, que faça o aumento das plantas para que se produza mais soro antiofídico, visto o tamanho do nosso Brasil, né? Quer assistir na íntegra as quase 3 horas de reunião ordinária com todas as discussões e votações? É só acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá ao vivo e você encontra a reunião ordinária de número 59. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque a Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública se reuniu e debateu com autoridades civis e militares o combate ao crime organizado. A Comissão para Assuntos de Segurança Pública da Câmara de Campinas realizou a 7ª reunião deste ano. A reunião de hoje terá como tema a segurança pública no estado de São Paulo e o combate ao crime organizado. Presidido pelo vereador Major Jaime, o encontro da comissão reuniu autoridades militares, civis e da sociedade civil organizada. O coronel da Polícia Militar, Adriano Augusto, ressalta a relevância da reunião. É de extrema importância, né, em que pese nós trabalhemos aqui, né, dentro da Câmara de Vereadores das leis municipais, é de extrema importância que também as forças de segurança do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, os outros órgãos do Estado, como a Fundação Casa, enfim, todos estejam imbuídos, estejam integrados para atuarmos por cooperação, porque somente assim que nós encontraremos resultados, soluções para combater o crime. Major Jaime alerta que é importante encarar de frente a situação e considerar a problemática da segurança pública e o novo modelo de combate e enfrentamento do crime organizado no Estado. Essa fase que nós passamos foi um determinado partido no governo do Estado de São Paulo. Desde que assumiu o PSDB em 1995, com o Mário Covas, nós tivemos uma trajetória da segurança pública que foi em declínio, né, Kiko? Você é testemunha como policial civil, o que a Polícia Civil passou, né, todos passaram, mas a Polícia Civil em particular, né, a gente já conversou a respeito, a Fundação Casa é outro exemplo. O que foi feito para destruir mesmo, né? Acabar com a segurança pública. E a gente fala, isso é por acaso? Boa colocação do deputado. Será que é por acaso? São somente incompetentes? Será que eles são só incompetentes? Ou fizeram isso porque era algo pensado, né, e tinha um motivo, tinha um porquê? Então fica isso para vocês pensarem, né, analisarem. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, por meio de uma moção, apela ao governo do estado de São Paulo e à Secretaria Estadual de Esporte pela designação do Centro Recreativo e Esportivo de Campinas, Dr. Horácio Antônio da Costa, o Cerecamp. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rossini, apresentou uma moção de número 175 de 2023, pedindo ao governo do estado de São Paulo e à Secretaria Estadual de Esporte a definição sobre a destinação do Cerecamp, bem como a efetiva conclusão da interdição e elaboração do projeto destinado a atividades desenvolvidas no campo da Mogiana. O Cerecamp, o estádio do Mogiana, é um patrimônio da cidade, inclusive tombado pelo Condepac. E ele está paralisado, fechado por conta de problemas de infraestrutura. Então nós estamos cobrando, apelando ao governo do estado para que apresente os estudos que tem e adote as medidas necessárias de recuperação daquele espaço que é maravilhoso e que o fato dele estar parado, ele gera problema e incomodidade para os moradores do entorno. Além de lixo, o problema de insegurança, mas mais do que isso, é um pecado, né, a gente ter um espaço tão nobre como aquele sem que a população possa se utilizar.
No documento, o parlamentar destaca que, simultaneamente, há em andamento a elaboração de projeto para a requalificação desse espaço junto ao CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Mas a burocracia para concluir e implementar as melhorias que o local necessita, assim como a definição do que esse espaço possa ser, atinge os moradores. Como é um equipamento, um bem do governo do estado, então cabe ao governo do estado tomar as providências. E a moção é exatamente apelando ao governador para que ele agilize as providências de apresentar os laudos estruturais e execução das obras de segurança, de reparo, recuperação daquilo que precisa, arquibancada, vestiário, né, para que Campinas possa novamente, a população de Campinas e o próprio estado, né, porque aquilo é ligado à Secretaria de Esporte do estado. Muitos jogos regionais, organizados pela Secretaria de Estado, eram realizados ali. Então, o que ele não pode é deixar daquele jeito, né? Se deteriorando, se perdendo um patrimônio que é uma riqueza de Campinas. E agora é lei em Campinas. A mulher que está em trabalho de parto, caso queira, pode ser acompanhada de doulas durante todo o período em maternidades, casas de parto, estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município. Foi publicado no Diário Oficial do dia 28 de setembro a lei que institui no âmbito do município de Campinas o direito de a parturiente, caso queira, ser acompanhada de doulas durante todo o período do trabalho de parto, em maternidades, casa de parto e estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada. O projeto original é de autoria do ex-vereador Pedro Tourinho. O projeto substitutivo é de autoria dos vereadores Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô, Carmo Luiz, Cecílio Santos, Débora Palermo, Eduardo Magoga, Edivaldo Cabelo, Fernando Mendes, Guida Calisto, Gustavo Peta, Luiz Cirilo, Luiz Rossini, Major Jaime, Marcelo Silva, Mariana Conte, Nelson Ostri, Otto Alejandro, Paola Miguel, Paulo Búfalo, Paulo Haddad, Permínio Monteiro, Rubens Gás e Zé Carlos. Mas é um movimento que já acontece no país e aqui nessa casa há muito tempo. Um movimento muito importante que é permitir que as mulheres, as gestantes, as famílias possam ter um apoio emocional, um apoio de diversas dimensões antes, durante e depois do parto. A presença das doulas já é comprovado por diversos estudos o quanto isso ajuda na humanização desse momento tão especial e tão importante na vida das mulheres. Assim, primeiro, dizer que sou mulher, né, já passei pelo momento do parto, que é um momento de muita fragilidade de nós mulheres, de muito medo, de muita insegurança. E ainda mais como uma mulher negra, nós sabemos, nós sentimos na nossa pele, muitas vezes, o que é a violência obstétrica. Nós, mulheres negras, somos muito mais vulneráveis a essa violência que acomete muito as mulheres na situação de parto. Então, eu queria cumprimentar o ex-vereador Pedro Tourinho e o ex-vereador Tiago Ferrari, por ter retomado com muito mais qualidade isso, e ao envolver a casa, conseguir construir um substitutivo muito consistente e ter mobilizado, inclusive, através do vereador Paulo Haddad, a base, enfim, do governo, construindo um consenso na casa. Então, são de extrema necessidade nos dias de hoje, principalmente porque oferecem um suporte físico e emocional a gestantes, assim como disse o vereador Gustavo Peta, antes, durante e após o parto. E principalmente porque elas podem ser testemunhas na hora do parto, caso aconteça algum tipo de violência.
Fica vedada aos estabelecimentos hospitalares e entidades de saúde suplementar qualquer cobrança adicional vinculada à presença das doulas durante todo o período de internação da parturiente. Mulheres que são batalhadoras desta causa. Sem vocês, certamente a matéria não teria essa repercussão toda e o apoio de 99,9% dos vereadores desta casa. Quero começar minha fala rapidamente cumprimentando, sim, o vereador Pedro Tourinho, que foi o precursor, juntamente com o vereador Tiago Ferrari, mas eu não posso de registrar dois vereadores que estão presentes aqui hoje, que na ocasião auxiliaram e muito para que chegássemos nesse momento, que é o vereador Zé Carlos e o vereador Jorge Schneider. Depois, em ato contínuo, todos os vereadores dessa casa foram solidários à demanda dessa ocupação, que daqui a algumas semanas será a profissão das doulas. Eu fui um dos primeiros a assinar esse projeto juntamente com ele, porque naquele momento nascia um dos meus primeiros netos, que foi acompanhado por uma doula. E foi tão importante no nascimento do meu neto, que eu fiquei maravilhado com aquilo. A lei não se destina à realização de procedimentos médicos ou clínicos, como diagnósticos, aferição de pressão e a avaliação de progressão do trabalho de parto. A presença das doulas no SUS, isso é importante porque o SUS é o que garante saúde pública para o conjunto da população brasileira. Aqui em Campinas, precisamos avançar numa casa de parto, isso é fundamental. A gente precisa discutir com muita seriedade essa pauta, mas eu entendo que é um passo necessário para que a gente possa humanizar o parto. Parece brincadeira, né? Mas nós temos que lutar por um direito de ter ao nosso lado mulheres, poder escolher quem vai estar no nosso lado no horário, no dia e na hora mais importante da nossa vida, que é da luz. E só uma mulher sabe o que significa esse momento. Hora de homenagem aqui no Câmara Notícia, porque em reunião solene, o vereador Marcelo Silva entregou o diploma de mérito gastronômico a um restaurante. Confira como foi. Por iniciativa do vereador Marcelo Silva, na última terça-feira aconteceu a 51ª reunião solene no salão do restaurante Jangada Cambuí. No evento, o parlamentar homenageou o próprio restaurante com o diploma de mérito gastronômico pelos serviços oferecidos ao município e na contribuição ao desenvolvimento da gastronomia em Campinas. A história do Jangada começou há mais de 50 anos, na vizinha Mogi Guaçu, quando era um restaurante simples, de beira de estrada, com comida apreciada por moradores da região. E aqui, especialmente na cidade de Campinas, tem, com brilhantismo, o André Moretti, que também é um amigo especial, amigo do coração, amigo de tantos aqui, que está à frente, obviamente, junto com toda a equipe, e por isso que eu falo que essas homenagens, elas são dadas e são a quem realmente faz um trabalho com excelência e é reconhecido. É um reconhecimento justo, Claudinho, espontâneo e sincero a todos os profissionais que estão aqui envolvidos e trabalham para dar excelência na qualidade de atendimento, de comida, de absolutamente tudo que vocês encontram aqui. Eu acho importante homenagens assim, porque sempre por trás desses pratos de excelência que aqui são servidos, há pessoas que trabalham diariamente para oferecer aos clientes aquilo que há de melhor entre tantas opções de pescados, frutos do mar, que fazem do Jangada um restaurante único aqui na cidade de Campinas. Os sócios do estabelecimento, que foi inaugurado em 2020, Felipe Henrique Lopes e André Luiz Moretti, receberam a condecoração. Eu gostaria de começar agradecendo ao nosso time, bem de encontro com o que o Marcelo disse. A gente não conseguiria chegar a esse nível de excelência se não fosse por um trabalho de equipe. Desde o início a gente deixa o colaborador ciente de que o nosso trabalho sempre vai ser em equipe, a gente vai vencer junto. Então, se a gente conseguiu esse prêmio, é um mérito de toda a equipe. Muito obrigado a todos. Para a gente é uma alegria, né?
Os nossos funcionários também são os grandes responsáveis por nós estarmos recebendo também esse prêmio. E é um prazer trazer algo de excelência para a cidade de Campinas e ainda receber esse prêmio, por estar desempenhando um trabalho que seja diferenciado aí para o cidadão campineiro, né? A Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida aqui da Câmara Municipal de Campinas promoveu uma palestra sobre autoconhecimento e saúde mental. A Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida da Câmara Municipal, em parceria com a Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, promoveu uma palestra sobre autoconhecimento e saúde mental. Como Escola do Legislativo, a gente promove essa ação anualmente. Pelo menos uma atividade em razão do Setembro Amarelo é promovida pela Coordenadoria de Saúde em parceria com a Elecamp, para falar de um assunto tão importante, tão relevante quanto saúde mental, saúde emocional, adoecimento, principalmente nesse mês tão simbólico, né? Onde todas as ações estão voltadas realmente para essa prevenção, né? Prevenção do suicídio, mas também um grande alerta para a saúde mental e emocional. A palestra Cuidar da Mente para Cuidar da Vida, o autoconhecimento como forma de prevenção, foi ministrada pela psicóloga e mestre em saúde coletiva, Franciele Prado. Então, a Organização Mundial de Saúde define assim saúde mental. Veja bem, saúde mental tá 100% feliz, ótimo o tempo inteiro? E não sou eu que estou dizendo. Tá, é a OMS, né? Então, percebam esses fatores dessa definição, né? Então, saúde mental envolve habilidades do indivíduo, envolve lidar com os estresses do cotidiano, do dia a dia, envolve trabalho, envolve comunidade. A palestrante mostrou que fatores externos, como condições básicas de existência, impactam diretamente na condição emocional dos indivíduos. Às vezes a gente tem a tendência de pensar em saúde mental, em saúde como algo aqui só desses, aqui tá vendo no miolinho aqui, só das pessoas, né, dos fatores individuais. E olhem só quantas camadas estão envolvidas. Condições socioeconômicas, culturais e ambientais, condições de vida de trabalho, redes sociais aqui, viu, gente? Essa figura é de 91, não é redes sociais Instagram, tá? São as nossas redes comunitárias, tá? Estilo de vida, fatores hereditários e assim por diante, né? E eu gosto muito de fazer uma provocação que é a seguinte: será que é possível uma pessoa que não tem condições básicas de vida ter saúde mental? Não é, né? Pessoa que não tem água, né? Água tratada, esgoto, que está desempregada. Gente, não tem terapia que resolva. O fator cultural também foi apresentado como determinante na saúde emocional das pessoas. O aspecto cultural. Vocês acham que a cultura na qual nós estamos inseridos hoje, ela favorece a nossa saúde mental ou dificulta? O autoconhecimento e a autoobservação são essenciais para se perceber em um caminho de adoecimento. Nós temos, né, a capacidade de tolerar momentos de sofrimento. Quando esse sofrimento começa a ocupar a nossa vida de uma maneira crônica, né, é quando a gente precisa buscar de ajuda. Então, por exemplo, né, tem um nível de ansiedade, todo mundo já deve ter ouvido essa história em algum lugar, né, mas um nível de ansiedade, de estresse, que é inclusive saudável. Por exemplo, eu estava preparando essa palestra, é óbvio que eu fiquei ansiosa, ai meu Deus, será que tá bom? Né, dá um estressezinho, hoje eu acordei já mais agitada, mais correndo. Mas esse estresse é um estresse que move a gente, né, porque se eu também tivesse zero me importando, eu nem estaria aqui, né? Então, assim, vamos pensar num gráficozinho assim, ó, que tem um pico que é até bem funcional, né? Quando a gente passa desse pico é quando a gente começa a adoecer. Segundo Franciele, cultivar bons hábitos e uma vida social ativa são excelentes para a preservação da saúde mental. Então, a gente não nasceu, gente. A gente não é feliz sozinho, não existe isso, tá? A gente precisa de conexões importantes, não necessariamente amorosas, conexões com pessoas que nos fazem bem. Né? Pensem aí como estão as conexões de vocês. Exercício físico. Quanto? 150 minutos por semana, distribuídos aí da forma que cada um conseguir. Relacionado a uma diminuição de 14% da chance de depressão. Consumo de substância. Aqui, explicitamente, eu trouxe o álcool, tá? Então,
o que eles colocam é o consumo zero a moderado. Tá relacionado à diminuição também do quadro depressivo. Tinha também nesse estudo cigarro, tá? 20% também ali, até mais que conexão social. Então, fumar é muito danoso. Olha só, crise econômica, desemprego, outros fatores desestruturam as finanças de muitas famílias. A consequência é que muitas pessoas acabaram ficando com o chamado nome sujo. Por isso, a nossa equipe conversou com um economista para ajudar você a tirar o CPF da lista de negativados. A partir de agora, é o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Olá pessoal, está começando mais um Na Ponta do Lápis. Eu já agradeço a sua audiência aqui na programação da TV Câmara Campinas. Muitos brasileiros estão com dívidas, não sabem como quitar isso e hoje nós vamos falar sobre nome sujo, como limpar o seu nome, tirar o seu nome da lista, o seu CPF da lista de negativados. Para isso, eu vou conversar com o economista Diego Ramiro. Diego, muito obrigada pela sua participação aqui conosco nesse quadro da TV Câmara Campinas. Ana Paula, eu que agradeço e agradeço a todo mundo que está nos assistindo hoje neste programa. Diego, para começar, uma expressão que é muito comum, muito falada, que é isso, nome sujo. Mas o que é exatamente ter o nome sujo? Boa pergunta, Acho que tem algumas expressões no nosso vocabulário que acaba dizendo na prática o que acontece, O nome sujo, ou nome sujo na praça. O que isso quer dizer? Hoje, todo brasileiro, eu acho que mais do que importante do que o RG é o seu CPF. CPF hoje, como você diz, se você é um bom pagador ou se não é, como que é você no mundo das finanças? Todo brasileiro hoje precisa de uma conta bancária. Para comprar, o brasileiro usa muito a forma do crédito, das parcelas. E como que hoje uma instituição financeira sabe se a Ana Paula ou se o CPF Ana Paula é um bom pagador? Isso diz com seus hábitos de compra e a forma com que você faz os seus hábitos das suas finanças. E quando você está com o nome sujo, significa na prática que você não foi capaz de honrar com o pagamento de uma compra. Isso virou uma dívida e por isso essa empresa no qual você acabou ficando inadimplente negativou o seu nome. O que significa então negativar? Esta empresa vai colocar através do cartório como se fosse uma marquinha dizendo a Ana Paula ou fulano de tal não pagou e por isso você está com o nome negativado. Para o comércio, para o setor bancário, quer dizer que este CPF não é um bom pagador. Isso é muito ruim. Fica com uma restrição, Exatamente. E é muito comum, Não vamos dizer aqui nome de empresa, mas estou com o nome sujo na Serasa, no Boa Vista, no SPC. O que é Serasa, Boa Vista, SPC? São órgãos, são empresas que fazem esse trabalho de análise do crédito do seu CPF e eles têm essa função de informar o mercado, comércio, varejo, empresas e bancos como que está a sua situação financeira. Tá certo, Diego. E como que surgiram essas expressões? Nome sujo na praça? Como que isso surgiu, É como eu estava dizendo antes para vocês que estão nos assistindo, Ana. Hoje, quando você fala com nome sujo, o que? Você sujou o quê? Eu sujei a minha condição de bom pagador. Então, antigamente, quando você estava, eu estou com o nome sujo, eu estou com o nome sujo na praça. Muitos diziam que no passado o que você tinha mais importante do que tudo é o seu nome, não é? O pessoal antigamente falava, o que vale mais é a minha palavra, é meu nome, o nome das famílias. Então, a partir do momento que você não pagava, você sujou o que era mais importante das famílias, que era o seu nome. Muitos iam, a gente lembra no comércio, pagar a fiado. Você ia, eu lembro que minha avó, minha bisavó ia no mercado e comprava fiado. Por quê? Porque era o nome dela que estava honrando aquele pagamento. E quando o nome sujava, você opa, eu não confio mais. Então o fato de dizer, estou com o nome sujo ou nome sujo na praça, significa, você não é mais confiável. Daí veio surgiu essa expressão que todo mundo usa, mas basicamente você não tem mais credibilidade na praça. E a praça hoje é o quê? É o comércio, é o varejo, é os bancos, é o mercado, é a nossa vida em geral, que hoje cresceu até pro lado das redes sociais. Que hoje você compra muito online, às vezes algumas compras não são aprovadas no mundo virtual porque o seu nome está sujo nesta praça que agora foge das fronteiras,
Exatamente. Diego, agora quais são as desvantagens, né? As consequências de ficar com o nome sujo? Perfeito. Um dos pontos, assim, acho que antes de falar individual para cada um que está nos assistindo, é bom dizer que hoje no Brasil tem um dos países com a maior taxa de juros do cartão de crédito, do empréstimo pessoal, porque o nível de inadimplência no Brasil é muito alto. Então, por ter tantos milhões e milhões de brasileiros com o nome sujo, faz com que os bancos saibam que tudo que eles emprestam, um comércio, que vai ter um percentual que não vai pagar. Então, quanto mais mal pagadores tivermos no Brasil, maior a nossa taxa. Isso é um ponto importante. A pessoa fala, poxa, por que o Brasil tem uma das taxas mais altas de juros? É por isso, então. Um dos componentes é a inadimplência, a forma do brasileiro não pagar. Então isso é ruim. E para você que nos assistindo, que tem o nome sujo ou pensa, poxa, não vou pagar, qual é a consequência? Hoje a consequência talvez você não sinta no primeiro mês ou no segundo, mas com o passar do tempo você acaba não tendo mais a possibilidade de tomar crédito. E a gente sabe que hoje o brasileiro, ele gosta. E o crédito não é só, vou pegar dinheiro emprestado, não. É você ir numa loja, essas que você parcela 10 vezes no cartão, e não conseguir parcelar uma compra, porque seu nome já está dizendo que você não é uma pessoa que paga, que honra. Então, muitos dos nossos consumos diretos que nós fazemos, vide cartão de crédito. Hoje, eu não conheço ninguém que não usa o cartão de crédito. Hoje, pessoas negativadas acabam não tendo o seu limite do cartão renovado e acaba até limitando as suas formas de pagamento. Até para conseguir emprego, né, Diego? Fica difícil para a pessoa que está aí com o nome sujo. Exatamente. Não só, bem lembrado, Ana, acho que mais do que essa questão financeira de você não conseguir honrar com as suas contas e ficar com o nome, hoje eu falo, você fica com uma mácula. Então, na hora de conseguir um emprego, na hora de conseguir olhar não só para você, para sua família, não sei se você sabe, quando você for comprar um imóvel e fala assim, o banco vai olhar e fala assim, não, deixa eu compor a renda da tua família. Talvez você, Ana Paula, tem nome limpo, mas talvez seu esposo, que vai compor, tem que não, ele acaba prejudicando até você também. Então é uma coisa hoje muito preocupante. Vi o governo que lançou um programa aí, o Desenrola, para tentar limpar o nome de mais de 2,5 milhões de brasileiros por conta disso, mas também afeta bastante também na condição do emprego também. Exatamente. Agora, Diego, quais são os passos para as pessoas que estão nessa situação e que estão nos acompanhando nesse momento? Quais são os passos para limpar o nome? São passos simples? São. Na verdade, na prática, é muito simples para você que está nos assistindo, mas o principal é algo muito emocional. Quando a pessoa diz que está com o nome sujo, pensa, é uma dívida, ela contrai uma dívida. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer, eu sempre falo, é encare essa dívida. Muita gente fala, já sujei meu nome mesmo, agora não dá, não tem o que fazer. Não, calma, olha, porque hoje o Brasil e todas as empresas, elas oferecem formas de renegociar. Então, a primeira coisa a dica que eu dou para todo mundo que está com o nome sujo, tem uma dívida, ou que seja uma dívida alta, dependendo do seu orçamento. Primeiro, olhe essa dívida, descubra quanto é os juros que está sendo cobrado nessa dívida. Depois que você descobrir quanto que é os juros dessa dívida, entre em contato com a empresa, /banco, /mercado que você está devendo e negocie. Todo mundo, Ana, hoje sabe a situação do país como que está, dificuldade que foi pós-pandemia, então elas estão hoje aptas a negociar. Muito comum, não sei se vocês já viram isso, tem um feirão do Serasa, feirão do SPC, o que eles fazem? Eles chamam um mutirão para renegociar as dívidas para que caiba no seu bolso. O primeiro ponto que eu sempre falo para você pagar essa dívida é descubra quanto é essa dívida e segundo, parcele ela numa parcela que cabe no seu bolso. Então, o brasileiro no âmbito, ele foi lá e contratou uma dívida, por exemplo, comprou uma geladeira de R$5.000, 10 parcelas de 500, mas não cabe no orçamento da Ana 500 e ela ficou inadimplente. Ótimo, o que eu falo? Busque a empresa e fala, não consigo pagar 500, consigo pagar 200. Muitas empresas alongam essa dívida para você e a partir do momento que você renegocia, isso que é mais legal, você não precisa quitar a sua dívida. A partir do momento que você adere à renegociação, o seu nome já fica limpo e você já pode voltar a contrair crédito no mercado. Então essa é a dica mais simples. Descubra racionalmente quanto essa dívida e veja quanto ela cabe no seu orçamento, pague ela em parcelas para você limpar o seu nome. E Diego, quais são então os benefícios da pessoa ir atrás e fazer essa negociação, ou seja, limpar o nome? Assim, a gente sabe, parece que é muito simples, mas hoje o mercado em geral, ele gosta do bom pagador. Essa é o principal. Muitos estão se falando aí, não é uma novidade, o Pix já caiu no gosto do brasileiro. Outra novidade que vai ter agora para o próximo ano é a tal do Open Banking. Os bancos vão abrir. Então, uma das vantagens de você ter o seu nome limpo
e você renegociar essa dívida, é que talvez agora os bancos vão oferecer para essa pessoa que tem o nome limpo juros mais baratos. Então podemos ver o quê? Crédito pessoal mais barato, cartão de crédito mais barato, para quem? Para aqueles que têm o nome limpo. Então hoje eu falo, no Brasil, infelizmente, não tem benefício para quem é bom pagador. O mau pagador fez com que os juros subissem muito. Agora com o Open Bank, a tendência é que tenha a ideia de ter juros mais baratos para o bom pagador. Então, por favor, foquem muito em limpar a dívida. Primeiro, para você ter uma condição e não atrapalhar no seu orçamento doméstico, na condição do emprego, mas, por outro ponto também, para que você consiga até contrair dívidas mais baratas. Agora, Diego, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o que significa a dívida caducar? Isso existe? O nome volta a ficar limpo? Como que isso funciona? Acho que é uma dúvida muito comum entre as pessoas, né? Bem falado. O que significa a dívida caducar? Hoje, dependendo do órgão financeiro que você está devendo, essa dívida após 5 anos ou 10 anos, ela passa a não ser mais possível a cobrança. Então, eu não posso mais cobrar da pessoa depois de um determinado período de tempo. Geralmente são 5 anos. Então, o que significa isso? Se eu conseguir enrolar de não pagar durante 5 anos, essa dívida, em alguns casos, dívida trabalhista não caduca, ou seja, então quem deve folha de pagamento para a empresa, essa dívida não caduca, mas outras dívidas do dia a dia em geral, ela caduca num período de tempo, geralmente 5 anos. Significa o que caducar? Essa dívida, ela é extinguida. Mas lembra, durante todo esse tempo, durante 5 anos, que você ficou, o seu nome ficou sujo e o seu crédito ficou contaminado. Então, o dano desses 5 anos é muito grande. Mas é possível, ou seja, caducar significa dívida extinguida após um período de tempo, porém, você continua sempre com essa mácula no seu, vamos dizer assim, no seu score de crédito, no seu rating. Seu histórico aí, né? Histórico, exatamente. É mais ou menos isso. Tá, joia. Muito obrigada, Diego, pela sua participação aqui conosco nesse quadro da TV Câmara Campinas. Ana Paula, eu que agradeço e agradeço a todos vocês que nos assistiram hoje. Vocês ficarem então com mais esse quadro, né, Na Ponta do Lápis. Você pode assistir esse e outros quadros também da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e ainda mandar sugestões para o nosso WhatsApp. Até a próxima edição. Tchau, tchau. A gente acredita que todo animal de rua merece um lar. Por isso, a missão do Adote um Bichinho é conectar os animais que estão em abrigos com pessoas que estejam procurando por um doguinho ou gatinho para chamar de seu. Vamos conhecer a partir de agora os novos focinhos? Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem 6 cachorros aguardando um lar. Esse neném é o Pete, um filhotinho com cara e mistura de pitbull. Ele é muito brincalhão, mas não é muito chegado a outros cãezinhos. Nasceu para ser filho único. Esse filhotinho de cor caramelo e fazendo pose de perfil ainda não tem nome. Ele está aguardando um tutor para dar amor, carinho e um nome. Se apaixonou? Preste bem atenção em sua foto, acesse o site da Associação Amigos dos Animais e se candidate. Esses focinhos têm por volta de 60 dias. Todos filhotinhos, de porte pequeno, entre machos e fêmeas. Eles estão esperando por uma casa cheia de amor. Os protetores independentes também têm 2 bichinhos esperando por adoção. Todinho tem 5 anos, é castrado, seu tutor teve um AVC e hoje não pode mais cuidar dele.
Se você estiver procurando um doguinho tranquilo e de porte pequeno, entre em contato com o número que está na tela. Essa filhotona tem 3 anos, super dócil, brincalhona e de porte grande. Ela é extremamente inteligente e só será doada se o novo tutor se comprometer com a castração. O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas tem animais esperando por você. Esse gatinho tigrado com cara de curioso é o Fernandinho. Ele é de porte pequeno, castrado e vacinado. Docinho é uma gata adulta de grande porte, muito meiga e carinhosa. Ela está castrada, microchipada, vacinada e vermifugada, prontinha para morar com uma família. Bárbara é uma gata linda, adulta e de porte médio. Ela é super tranquila, já está castrada, vacinada e microchipada. Pitoca é uma gata de pelagem mesclada, de porte médio e adulta. Pitoca foi resgatada e hoje está pronta para receber muito amor e carinho. Kitty já é adulta e de porte pequeno. Ela é muito carinhosa e está castrada. Para quem gosta de sossego, ela é uma ótima companhia. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Nebulosidade segue em alta aqui para Campinas e região. Para amanhã, quarta-feira, o sol aparece entre nuvens e pode chover à tarde. Então, se for sair de casa, deixe o guarda-chuva sempre ao lado e por perto. A temperatura, ela está em elevação, viu? Elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, quarta-feira, olha só, o sol aparecendo entre nuvens com possibilidade de chuva, mínima de 22 graus, já é uma mínima elevada para esta primavera. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. Tenho convites a fazer a você, hein? Daqui a pouco, às 5 horas da tarde, tem reunião solene com a entrega do título de cidadão campineiro ao Pedro Nonato Marques, autoria da vereadora Guida Calisto. E um pouco mais tarde, às 7h30 da noite, tem mais reunião solene com entrega de diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho, com um diploma de honra ao mérito e também o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito. São 3 entregas, portanto, autoria do vereador Major Jaime, do ex-vereador Vinícius Gratti. Lembrando que as 2 reuniões têm transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação. Lembrando que amanhã nós temos uma palestra a partir das 9h30 da manhã e o Câmara Notícia chega por volta do 12h30. Tchau, tchau.